E agora, para esse bloco, a gente trouxe uma convidada super especial, que tem um papel também muito importante nessa história toda. Aqui a gente tem a Gisele Rossi, que é uma das principais enfermeiras do grupo de queimados. E Gi, vou chamar você como a gente conversa todo dia. Melhor. Gi, eu acho que tem um dos pontos fundamentais, eu acho que gera bastante curiosidade, mas que é muito importante, é justamente o momento do curativo. É um momento delicado, não é fácil, tem muito detalhe, tem toda uma questão de, putz, como que você faz curativo em alguém que tem muita dor e alguém que tá com o corpo todo lesionado. Então, conta pra gente um pouquinho como que é isso, como que é o treinamento, como que vocês fazem. O curativo é uma das nossas maiores áreas de atuação, né? E que usa muito o técnico, o psicológico Sim. e o físico, né? Porque parece que não, mas a gente utiliza demais. A gente é preparado para isso, né? A equipe é toda preparada. Quando a gente vai treinar, a gente treina um por um. A gente não tem como treinar 2 funcionários de uma vez. Por vezes, pessoas passam mal fazendo curativo. É um curativo estéril. A gente... É como se a gente estivesse no centro cirúrgico. Então, Exato. a gente usa touca, máscara, roupa estéril, luva estéril. A gente passa Exatamente. muito calor durante o curativo. Então, é isso. A gente treina um por um. A equipe é preparada para isso. Ainda assim, é árduo, né? Tem o psicológico, o paciente com dor, principalmente quando ele está acordado, né? Existe a fase que ele está sedado ainda, que facilita, mas chega uma fase que ele já está desperto, né? E aí a gente precisa sedar, a gente precisa, junto, né? O médico tá ali com a gente, então ter essa mão de faz a sedação, mas não rebaixa o paciente, o paciente está com dor, ele está queixando, o médico tá ali junto. Então, é bem complicado. Tem o peso do paciente, né? A gente trabalha com pacientes de 100 quilos, que ali no edema que ele tá, no momento, ele vai para 100 e poucos quilos, né? Nem sempre a gente tem homem grande dentro da equipe para trabalhar. A gente trabalha com pessoas da minha estatura, até menores do que eu. Enfim, então precisa de muita técnica, né? E tem uma coisa que eu acho... desculpa, imagina, gente. Perdão, vai ter que cortar, né? Não, fica tranquila, pode, a gente vai mandando. Tem outro ponto de que foi uma vez que eu reparei, eu nunca tinha parado pra pensar, mas tem uma hora que você precisa, depois é todo um cuidado pra tirar, porque a hora de tirar esse curativo dói. Sim. Mas depois você tem que passar dermassérium, sulfadiazina de prata, e ele fica liso. Então tem que ter um cuidado para não deixar esse paciente cair e nessa hora também não contaminar tudo. Sim, sim. Antes disso, ainda tem um outro método que a gente utiliza, que é o de raspagem, né? Que também é muito difícil, porque o curativo ele não tem que ser um carinho no paciente. Ele é de fato para tirar o que a gente consegue ali de resíduo. Então a gente faz uma raspagem com pinça estéreo. Então é um momento muito difícil. E aquilo muitas vezes sangra. Você passa o dermacérium não tem aderência. E nisso o tempo vai passando. A gente chega a ficar 2 horas dentro de um curativo, né? E o paciente com dor, o paciente ceda, acorda. Então, é muito difícil. Essa coisa do risco de queda também. A gente trabalha com 4 funcionários dentro do leito para fazer o curativo e a gente precisa ter uma retaguarda fora. Porque ali a gente não tem como prever nem quantidade de curativo. A gente prevê uma quantidade, mas às vezes precisa mais. Precisa buscar uma sedação que não está dentro do leito, que o médico pediu para fazer. Então, a gente conta aí de 4 a 5 funcionários. Um fica fora, na retaguarda, e pelo menos 4 ali dentro, para segurar e para evitar todo esse risco de queda que o paciente tem e de dispositivo. A gente está com um paciente grave ali, né? Então, o paciente tem sondas, catéteres, tubo. Muitas vezes ele está na prisma, tem um catéter de Shire ali que está com a prisma funcionando. Então, assim, a gente é de imensa responsabilidade para a equipe. Né? Não é puxando sardinha para o nosso lado, mas a gente está ali num momento de tensão, de responsabilidade máxima com todo mundo, de atenção
né? É um momento que a gente tem que, a cada virada, a cada mexida no paciente, a gente precisa ver para onde está indo o quê, se pode ir, se não vai estacar, se... Então, são momentos difíceis. E ainda nesse ponto, você falou uma coisa que é bem interessante. É um curativo demorado. Só que o fato de ser demorado não exime todo o resto que está acontecendo na unidade. Na verdade, a equipe precisa se organizar para isso, porque tudo precisa ainda ser cumprido normalmente em relação aos outros pacientes. Sim, toda a demanda de fora, né, que a gente chama, porque quando a gente tá ali dentro, a gente está em outro mundo. A gente, de fato, desliga do que está fora, mas a gente tem que deixar o que está fora muito bem organizado, né? E deixar alguém ali para socorrer o que pode acontecer. Então, tem toda uma organização mesmo do antes do curativo, o que temos que fazer, a quem temos que atender, o que tem que deixar pronto, quem que tem que ficar fora. Tem um outro paciente que está grave, então tem alguém ali para estar de olho naquele também. Então, tem que ter um planejamento, todo um planejamento, antes, durante e depois. Porque o depois também da vigilância do paciente após o curativo, né? Após o uso de todas as sedações, e se ele não vai descompensar ali. Então, é um plantão de 6 horas para um curativo. Gisele, muito obrigado pela sua participação aqui. Eu sei o quanto o tempo de vocês é precioso e eu sei o quanto a enfermagem ela é muito rigorosa com protocolos. E o hospital que entende isso é um hospital que, agora devolvendo a sardinha para o seu lado, que eu acho que ela tem que ficar aí, o hospital que entende isso, entende muito melhor a dinâmica e o funcionamento. A enfermagem ela tem uma gestão de uma visão muito 360, desse olhar que a gente estava discutindo aqui. E isso forma um time de alta performance. E essa alta performance é você entender que profissional tem habilidade suficiente para estar ali, psicologicamente ele vai estar ali, como lida com isso, não esquecendo as outras funções. Então, é um equilíbrio e fazer gestão de várias coisas ao mesmo tempo. E quebras de protocolo são sempre mais complexas. E a gente discutiu aqui nos episódios anteriores uma quebra de um protocolo de broncoaspiração, que às vezes isso funciona tão em engrenagem que quando é preciso rediscutir uma quebra, vamos dizer assim, isso traz um certo desconforto. Como foi essa quebra de protocolo assim, para o time da enfermagem no aspecto da broncoaspiração, especificamente nesse caso? De início, um desconforto, de fato. O protocolo de broncoaspiração é algo muito enraizado na gente, né? A gente aprende desde os primeiros dias ali na faculdade, seja a nível técnico, enfim. Então, tirar isso da equipe, flexibilizar, não tirar, né? Flexibilizar isso causa insegurança. Num caso como esse... E a equipe é questionadora. Né? A equipe não a gente vai fazer assim, ok, nós vamos fazer assim. Não, mas como que vai fazer assim? Mas pode acontecer isso, mas pode acontecer aquilo. Exato. A gente sabe disso, a gente sabe daquilo. Então, foi um alvoroço no início, né? Uma insegurança. Já é uma fase que a gente tem um apego ao paciente. Então, a gente está ali como profissional, mas a gente está ali como pessoa também. Então, a gente teme pelo outro como pessoa, pela paciente, pela família, pela mãe que estava ali junto, tudo que podia acontecer. Então, foi um trabalho de explicar o que estava acontecendo, né? De mostrar que a gente tinha respaldo para fazer o que a gente estava fazendo, que não era assim algo tão simples, né? Que foi estudado, foi pensado, foi conversado com várias pessoas e várias equipes. E ainda assim a equipe continua resistente. E só vem a melhorar quando vê que o resultado bom está acontecendo. Né? Que aí dá aquele fôlego, né? Nossa, ufa, deu certo, tá dando certo. E isso também tem algo que é importante dizer, que a equipe de enfermagem ela está muito próxima da família. Sim. E quando a equipe de enfermagem não está segura, a família sente. Percebe e é da onde a família vai tentar tirar informações, que a família também está no processo de amadurecimento. Sim.
Então, essa é a importância da gente fazer o máximo para trazer a equipe para a gente, porque trazer a equipe para a gente é trazer a família para a gente também, né? E o contrário é verdadeiro. Então, depois dos resultados, todo mundo respirou, viu que estava dando certo e aí foi embora. Acho que nesse ponto o mais importante é ter uma comunicação mais clara possível, e eu acho que essa responsabilidade talvez você estivesse assumindo ali na liderança, porque você precisava estar posicionada e segura para passar essa segurança para o seu time. Sim. Então, acho que isso é importante nesse processo aí dessa flexibilização, como você chamou. Achei que é bem adequada essa palavra aí. Foi isso. E no final deu tudo certo e foi sensacional, tanto que foi utilizado para outros pacientes, né? Desdobrou em um novo... Sim, sim. Uma nova estratégia que poderia ser uma exceção, mas que deu certo ali. Exato. Foi uma estratégia para uma necessidade maior, né? De uma paciente diferenciada ali no momento, mas que depois conseguiu utilizar para outros. E aí com muito mais segurança da equipe. E um fôlego a mais, né? E ainda a gente passando por isso, já que a gente já está começando a entrar na terapia nutricional, a gente sempre teve, né, uma atenção em relação a isso, mas acho que teve uma cobrança interna do grupo um pouquinho diferente em relação a esse caso especificamente, né? E uma das coisas que eu percebi bastante foi a questão a gente teve uma otimização ainda maior de vigilância do uso da suplementação, do estímulo ao uso, de explicar por que é importante, porque como é uma internação prolongada, o paciente cansa. Sim. O paciente cansa, às vezes, das coisas que a gente faz, às vezes até para passar para a gente que está cuidando ali da terapia, não está tomando tudo, para a gente também poder pensar em estratégias para ver se precisa de alguma adaptação, sim ou não. E, assim, acho que essa parceria foi muito legal, realmente. Acho que deu uma fortalecida boa dessa vez. Foi mais intensa, né? Essa parceria, acho que já existe, sim, né? De a gente estar ali em vigilância, anotar, comunicar, olha, não tá legal. Mas, de fato, nesse caso foi mais intenso. De cobrança, até brinco de dedo duro, né? Olha, a doutora Thaís, não tá funcionando, ela não tá tomando, não tá querendo, tá nauseando, não tá legal. E então dela foi mais afinco, assim, eu diria, né? E existiram muitos momentos de desânimo dela, né? Muitos momentos de não querer e a equipe tava ali. A equipe multi, né? Sim. Enfermagem, fisioterapia, equipe médica... Sim. Tava todo mundo ali junto, então dela, de fato, foi mais intenso, eu diria. E esse entendimento desse papel interdisciplinar, ele é extremamente importante, porque se a gente estivesse falando de uma fragmentação do cuidado, isso caberia nutricionista estar olhando para esse processo de fiscalização ou prestação de contas da suplementação oral. Mas a enfermagem, eu acho que entendeu tanto o processo, ouvindo você contar, que isso vocês se colocavam no papel da terapia nutricional. Sim. E vice-versa, porque isso ia ajudar muito no seu processo de cicatrização, que ia ajudar no processo de curativo. Sim. E a mesma coisa a nutricionista entender esse papel. Então, hoje a gente chama até de transdisciplinar, quando você passa desse papel, porque algo que era já multidisciplinar, cada um faz o seu, virou inter, mas aí a gente, nesse aspecto, eu vejo uma transdisciplinaridade. E no seu discurso isso fica muito claro, de como que vocês ajudaram nessa prestação de contas aí, sim, em relação a... E até mesmo psicologicamente, fazer com alternativas com que ela entendesse que ela precisasse tomar realmente aquele suplemento. Sim, da equipe entender que eu faço parte disso também. Né? Eu não faço parte só do curativo, não faço parte só da medicação, só da higiene, só do banho. Eu faço parte, sim, de saber se meu paciente está comendo, se está tomando suplemento, para quem eu preciso dizer se ele não está tomando, para fazer alguma coisa, né? Eu acho que é isso, a equipe se sentir parte de todos os processos. Exato, gente, acho que é muito isso, é entender o tratamento como um processo e você conseguir ir além
do que às vezes só uma atribuição mais habitual e conseguir realmente extrapolar limites. Sim. E um conseguir ajudar o outro, realmente, no que está fazendo, dando toque, vigiando, dando opinião, dando sugestão, que isso também era muito, muito legal que acontecia. Sim. E agora, se a gente puder voltar um pouquinho numa coisa que você falou, que eu acho que tem um ponto que para a enfermagem, especialmente, ele é muito sensível. Porque se a gente for parar para calcular o tempo beira-leito que cada profissional passa, ninguém ganha da enfermagem. Não, ninguém ganha. Então, o nível de intimidade, a percepção, realmente a familiaridade, às vezes com o próprio paciente, com a família, é muito grande. E como a gente está num cenário de uma situação difícil, de um estresse psicológico ali da família grande, que a gente sabe que tem momentos de oscilação, só que do lado daqui tem seres humanos. Sim. Também, querendo ou não, por mais que você atue como profissional, tem um ser humano aqui, né, cuidando. E isso chega muito, né, em vocês, o estresse, porque vocês são a primeira porta, quem chega primeiro, quem pega primeiro. Como que é isso, Gi? Como que é lidar com o profissional versus o lado humano? Como que faz esse balanço? A gente tem várias fases com o paciente e família, né? É isso, a gente fica muito próximo, o tempo todo próximo deles, né? Aí eu diria que no início é como se fosse uma fase de namoro quando o paciente chega, né? Porque normalmente a gente recebe de outros serviços, às vezes atendimentos que não estavam sendo eficientes. Então chega pra gente, a família chega muito agradecida, né? E aceitando, e só que isso vai passando, a família vai cansando, ela vai entendendo muito de tudo, então aí começa a ficar um pouco mais difícil, né? Porque a gente começa a ser cobrado pela família, a família sabe se você está fazendo certo ou não. Eles aprendem, né? Eles opinam, eles querem participar de tudo. Sim. Muitas vezes eles não querem sair da beira do leito para você fazer o procedimento, que isso é muito difícil, né? Sim. Porque é uma agressão que a gente está fazendo ali, né? Então é difícil você deixar a família. A gente fica estressado com isso, porque tem tem o paciente, é mais uma pessoa para você se preocupar. Se a família tá ali, né, você fica pensando no paciente, mas você tá pensando em quem tá ali do lado vendo, né, que tá sendo doloroso, que é um processo muito difícil. E aí a gente tem que usar da inteligência emocional, né, nos momentos, e saber dosar. Será que nesse procedimento vale a pena eu deixar a família ficar junto? Que não vai ser um procedimento tão doloroso dessa vez e a família vai ter segurança de ficar aqui e vai ver que tá tudo ok? Não, nesse momento não dá para ficar. Eu vou ter que ser um pouquinho mais incisivo e falar que não dá, não vai ser proveitoso, né? E até pensar mesmo em funcionários que às vezes não estão em momentos bons e tirar aquele funcionário naquele momento, né? Porque chega um momento que a família escolhe, inclusive, quem eles querem que cuide, né? Olha, ele dá nomes, eles fazem listas de eu quero que esse, aquele. E quando a gente vê que o funcionário está muito exposto ali ou está muito sobrecarregado, a gente tira de cena um pouquinho. Muito legal, a gente discutiu vários assuntos aqui. Psicológicos, gestão, tempo, interdisciplinaridade, quebra de protocolos e como é interessante ver que a enfermagem tem uma capacidade, uma habilidade de penetrar em tudo isso daí. O assunto tá ficando legal, mas a gente vai interromper aqui e conversar no próximo bloco, porque eu quero começar a te perguntar algo bem interessante sobre pausas de dieta, mas a gente vai deixar isso pro próximo capítulo. Sim. Então vocês que ficaram aqui com a gente, esperem no próximo que a gente ainda vai discutir ainda mais esse papel da enfermagem na terapia nutricional e até mesmo no déficit calórico desse paciente em específico.